Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Vamos lá, pessoal. Podcast de hoje, um assunto que eu li sobre esse assunto e eu imaginei em trazer esse assunto. É um assunto muito interessante da gente falar, porque quando a gente vai até ter um pouquinho de gerações, a gente pode citar sobre ele. Perseverar e insistir. Então, tal como tudo na vida, as coisas podem não dar certo da primeira oportunidade. A capacidade de conseguir ultrapassar os períodos mais difíceis é uma das grandes diferenças entre as pessoas de sucesso e as pessoas comuns. Steve Jobs, por exemplo, criou a própria empresa. Foi despedido dela, abriu outras e revolucionou o mundo. Colocar toda a sua energia para alcançar um determinado objetivo, porém, sempre de maneira igual, sem buscar soluções criativas e sem enxergar possibilidades, é insistir no erro. Por outro lado, a persistência busca soluções inovadoras, consegue detectar os erros para evitar falhas na próxima vez e alcançar o objetivo de forma mais eficaz. Para falar sobre o assunto, eu trouxe dois grandes convidados. Primeiro eu quero apresentar o meu mais novo amigo, do Beto Pontes, que ele é empreendedor, CEO e palestrante. Beto, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Jeff, pelo convite. É uma alegria estar aqui. Assim, de longe, né, ser comparado com o Steve Jobs. Mas a gente está aqui, eu estou aqui para contar, acho que a minha história dentro desse assunto, os erros e os acertos. E a vida é isso. Na vida a gente aprende dos dois lados, às vezes mais com os erros. Mas é muito bacana esse ponto de vista que você quer trazer, porque independente da profissão, é difícil avaliar quando insistir e perseverar e quando desistir, porque você, enfim, não está indo na direção certa ou da forma certa. Bom, do outro lado, o Dr. Euler Ribeiro Filho, um grande amigo. Ele trabalha transformando sonhos em realidade através da cirurgia plástica. É médico, é professor e triatleta. Euler, terceira vez, já dá para pedir música. A gente bota um Iron Man ou um Deep Purple aqui. A gente toca, né? Porque ele botou aqui. Aliás, é o seguinte, resumiram tanto só em 3 coisas, mas a gente depois, no passar do tempo, o pessoal vai saber que tem muito mais. Seja bem-vindo, meu amigo. Pô, Jefferson, um prazerzão estar aqui. Realmente, essas comparações assim ficam intangíveis às vezes, né? Mas o mais interessante é você sonhar, acreditar e realizar. Steve Jobs era um gênio, então o gênio aprende com os erros dos outros, né? E como eu sou uma pessoa comum, eu aprendo com os meus erros. Então, por isso, como o Beto colocou, a gente tem que ter um policiamento importante de saber até quando insistir, né? Que às vezes você pode estar insistindo numa coisa que está fadada ao insucesso. E às vezes, para isso, você utiliza experiências de pessoas mais velhas ou pessoas empreendedoras que já passaram por situações parecidas e você pega aquele feedback e aí começa a reestruturar o que você está pensando, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que tem hoje mais resiliência, eu consigo lidar com turbulência de uma maneira mais fácil e já consigo identificar padrões de onde eu tenho que mudar, né? Em determinado momento eu preciso mudar. Talvez seja isso, né, Beto? Não sei se você concorda comigo. Mas é mais ou menos assim. Mais ou menos por aí, né? Turma, olha só, para a gente falar, para o Jeff Podcast continuar sobrevivendo, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. Então vamos lá. Primeiro patrocinador, o Hospital Checkup. O queridinho de Manaus está no coração da nossa cidade, no bairro de Adrianópolis. A gente pode falar sobre tecnologia, IA, agendar no WhatsApp, mas nada vai estar acima do que uma equipe médica, uma equipe de enfermagem que seja humanizada, que trate todo mundo bem. Então, esse é o grande diferencial do Hospital Checkup. Também, IBK, carro de aluguel, desapega. Eu estava lembrando muito bem que esses dias a minha esposa está com o IPVA atrasado. E aí começa aquele problema. E quando você tem um carro de aluguel, você não se preocupa com seguro, não se preocupa com IPVA. Bateria acabou, arriou. Cara, liga, o pessoal vai lá e vai te ajudar. Então, assim,
se você quiser se desapegar e becar carro de aluguel. E para terminar, Graco Viagens. Graco, ele é um grande amigo e hoje em dia eu tenho a liberdade, e se você quiser também trabalhar com ele, liga para ele. Poxa, eu quero fazer uma viagem, mas eu não quero fazer aquela viagem que é comum. Eu não quero estar na Europa, em locais onde eu não vou nem conseguir falar um francês ou um inglês, porque só tem brasileiro. Você quer fugir um pouquinho, primeiro das viagens dos locais que são comuns, Graco Viagens. Liga para o Graco, fala com ele. Ele vai ter a maior alegria de sentar com você e falar sobre todas as possibilidades e o que você pode fazer de melhor. Ou só você, ou você e sua esposa, né, Euler? Ou a sua família toda. Então, Graco Viagens. Euler, eu achei interessante, cara, quando você trouxe já esse seu primeiro ponto. E a minha pergunta é a seguinte, olha, a gente, considerando, né, que ninguém nasce andando, e as quedas fazem parte do processo. Como você avalia a sua trajetória e se você vê se você teve mais perseverança ou insistência, cara? Olha, Jefferson, eu acho que a vida do jovem empreendedor, ela é cheia de obstáculos, realmente. Às vezes, obstáculos que você tem que transpor passando por cima, né? Às vezes pelo lado, às vezes por baixo, né? E uma coisa que eu sempre tive como exemplo, por isso que eu tento semear sempre um exemplo dentro da minha família, foram os meus pais, que também chegaram muito jovens no mercado de trabalho, mas eu acho que você ter disciplina e determinação, eu acho que isso aí resume-se em perseverar. Quando você sonha e acredita naquilo que você quer construir ou quer realizar, quando você tem um foco e você tem disponibilidade e administra adequadamente o seu tempo visando alcançar aquele objetivo, eu acho que independente dos obstáculos você acaba chegando, você executa. Às vezes com muito sucesso, às vezes é um empate e às vezes é um aprendizado. Então eu sempre acho que você perseverar, às vezes até no erro, é o momento de você aprender que você está errado também. Então, naquele momento que você vê, poxa vida, eu já fiz essa lâmpada 100 vezes e não deu certo, mas se eu aumentar esse filamento aqui na 71ª vez, funcionou. Foi a grande sacada de Graham Thomas Edison. Thomas Edison, né? Me errou 1000 vezes. Que engraçado, né, cara? E quantas vezes... E quantas pessoas teriam desistido por muito menos? Outro dia eu até vi uma gravura interessantíssima, sabe? Dois mineiros cavando insistentemente, e aí numa das gravuras um dos mineiros já de costa voltando e o outro mineiro chegando no ouro, entendeu? Assim, mais umas 2 ou 3 cavadas, o mineiro que desistiu teria chegado no grande pote, né? Então, às vezes é isso, é você ter a noção de que se você acredita mesmo, eu acho que perseverar é importante, né? Porque às vezes a gente constrói e a gente alcança no silêncio, né? Então, devagarinho ali, eu sou católico, nós somos católicos, eu vou com o Beto na igreja sempre. Então, às vezes eu peço para Papai do Céu acalmar meu coração, porque às vezes a gente fica ansioso e a ansiedade ela destrói sonhos, né? Então, se você tem calma, se você consegue abafar aquela ânsia toda e acalmar seu coração, eu acho que as coisas ficam mais fáceis sim na vida. E às vezes é o que eu falo, né? Uma maneira de eu me acalmar é eu entregar na mão de Papai do Céu para que ele me oriente, que me ensine ou então me dê um sinal, olha, é até aqui, agora acho que é a hora de você mudar um pouquinho a sua direção. Não que você mude seu objetivo, mas para alcançar o objetivo, às vezes você dá uma diversificada na direção e você transpõe esse pequeno obstáculo que às vezes você não está sabendo digerir. Beto, você, se a gente falar sobre perseverar ou insistir, se você chegando, nós estamos na metade da nossa vida, então faz esse balanço para mim. Você acha... Não acredito, eu não acredito.
interessante, né? Acho que dando exemplos assim, né, do que eu pude vivenciar, né? Então eu nasci praticamente dentro do salão, né? Minha mãe ficou grávida, trabalhou até os últimos dias, nasci, minha mãe morava no mesmo local onde era o salão, então logicamente entre um atendimento e outro ela me pegava para me amamentar. E cresci. Só não nasceste no salão. Não nasci no salão. Isso porque a sogra do Euler não topou, porque se topasse, tua mãe tinha foi lá e fez. Né? E aí eu no caso, cresci nesse ambiente. Então, mas a Amanda, ela nunca criou uma expectativa, ou pelo menos embutiu em mim uma expectativa de dizer assim, olha, você tem que dar continuidade no negócio que é da família. O que ela se preocupou foi o valor do trabalho. Então, quando eu era adolescente, ela me convidava, entre aspas, aí para o salão, porque eu queria comprar as coisas e ela dizia que para comprar as coisas você precisava trabalhar e que tinha limite. E ali naquela convivência do salão eu aprendi o valor do trabalho. Depois eu fui incentivado, né, aí já por ela, a empreender no lugar que eu quisesse. Na época, a primeira oportunidade foi pegar um produto, uma marca de produto e vender para outros salões. Então eu tinha 18 anos. E aí eu fui emancipado e com 18 anos eu comecei a abrir uma empresa, porque não podia, só podia com 21 anos, não tinha o Código Civil. Certo. Ela me emancipou, abri a empresa e comecei a visitar os salões da cidade. Trabalhei 2 anos ajudando a tocar o salão da minha mãe e visitando esses salões. E aí o que eu percebi? Que eu vendia e não recebia. Vendia, tinha que ir lá, ficar 2, 3 horas esperando o cabeleireiro me atender para fazer o pagamento daqueles produtos que tinham sido comprados. Percebi que era um setor que tinha pouco profissionalização e que aquilo ali eu ia, se continuasse, não ia trazer resultado. Então, tudo bem, eu quero ser empreendedor. Na minha cabeça eu não queria continuar no salão naquela época, mas eu queria ser empreendedor. E aí eu fui buscar outra área, que foi acessórios para carros. Que aí estão falando dos anos 2000, o surgimento do Velozes e Furiosos. Então eu saí de acessórios de salões de beleza e produtos, fui para acessórios para carro. Mas tu tinha alguma orientação de gestão? Não, a orientação de gestão era o que eu via a minha mãe fazer ali, né? E aí, nos acessórios para carro, eu passei 4 anos. Que tipo de mão de obra eu lidei ali com acessórios para carro? Quem trabalha com lanternagem, pintura, som. Como é que é esse tipo de profissional? É um profissional que é artista, é um profissional que vai trabalhar hoje, não vai amanhã. Entendeu? É um profissional que trabalha no final da semana, quer receber. Então, é um profissional autônomo, na maioria dos casos. Era naquela época e provavelmente ainda é hoje. Então, essa vivência... ela, de certa forma, ela me preparou para que ali na frente, quando minha mãe faleceu, eu tivesse vivenciado ser empreendedor, ter dificuldades financeiras, lidar com uma mão de obra artística e nesse meio período ainda fui para o marketing multinível. Eu trabalhei numa época, eu fui convidado para empreender na Roquem, que eram os filtros de água, e aquilo ali era uma febre do momento, um amigo chamou, eu fui lá, fiquei 1 ano e pouco lá. Depois eu vi que aquilo ali não tinha futuro também. Mas o que eu vi de como eles fazem o treinamento, de como eles envolvem na história de contar a empresa, de contar os benefícios. E aí, ao olhar para frente, a gente tem dificuldade de saber o que nós estamos fazendo hoje que vai nos ajudar lá na frente. Quando a gente olha para trás, que é esse exemplo rápido que eu estou citando da minha vida, a gente vê que essa é a dificuldade que eu tive como empreendedor sozinho. Essa experiência que eu tive no marketing multinível, aprender a dar curso, treinamento, palestrar. Quando a minha mãe faleceu de uma forma repentina, em 2005, eu fiquei com o salão, não sabia se queria ou não continuar com o salão, mas eu disse, bom, eu vou tentar. E aí as coisas foram se encaixando baseado nessa história que eu vivenciei até esse período. Olha, puxa um pouquinho para ti, porque quando você vai falar com ele, aí senão a gente perde um pouquinho o teu áudio. Olha, cara, tem uma coisa que é interessante, Euler, e aí assim... Eu tenho até que tomar cuidado do que a gente vai falar aqui, porque a gente é tão amigo que eu conheço todas as suas histórias. Mas nem todas. Não, todas. Nem todas, pelo menos algumas não publicáveis. Mas vamos lá. Eu vejo muito. Eu li um livro que, para mim, foi. Vou ser sério com vocês, foi um livro que acalmou meu coração. Um livro simples chamado Roube como Artista. O que é o roubar como artista? Nada se cria, tudo se copia. E no nada se cria, tudo se copia. Na nossa área, muito como cirurgião, você como cirurgião plástico,
a gente entende que é o seguinte, a gente passa ali na nossa residência e você aprende ali, poxa, como é que faz o corte, a incisão, como o doutor fulano, lá dentro, como eu vou dar o ponto como o doutor Cicano, na hora de fechar a pele, como o outro cirurgião. E, na realidade, você se torna autêntico como cirurgião, na realidade, você é a soma das melhores coisas que você viu. Você vê quem foi, tem as pessoas que você viu e você somou na sua vida para você ser quem você é hoje? Com certeza. Isso aí, primeiro, meus pais mesmo, dentro de casa. Acho que a formação do caráter, a responsabilidade de você sempre buscar informação, se qualificar, isso tudo veio de casa, né? Mas, assim, dentro da medicina, você passa por várias especializações. Então, eu fiz a área médica. Então, tinha os professores que você sonhava em ser parecidos com eles. Um deles era o Ricardo, professor de pneumologia, sensacional. Toda vez que eu estou dando aula, eu me inspiro no Ricardo para continuar dando aula, porque ele passava com tanta tranquilidade os ensinamentos, né, com exemplos e a vivência clínica dele, que aquilo me encantava. Aí depois eu passei na residência para cirurgia geral. Então tinha o doutor André Viana, o doutor Gonçalves, o doutor Watanabe, que foram pessoas que pegaram na minha mão para me ensinar, olha, assim que dá ponto, assim que cauteriza, olha, o importante nesse procedimento é o cuidado sempre, a atenção prévia ao paciente durante o procedimento, é o cuidado com a segurança do procedimento e no pós-operatório, é a relação médico-paciente que também cura. Então, isso tudo foram embasamentos que eu tive dessas pessoas, né? Paulo Gonçalves, Dr. André Viana e Dr. Watanabe. E quando eu fui para a plástica, que foi a minha segunda especialização já, que eu trato hoje, realmente, eu acho que tem 3 nomes assim que eu preciso falar sempre. Doutora Jussara Venturini, Dr. Fábio e o Dr. Ognev. Então, assim, eu acho que eu sou um somatório hoje das experiências vividas com esses 3 grandes mestres. Então, eu acho que cada mestre te passa o pulo do gato. Eles me passavam o pulo do gato de todas as situações. As únicas coisas que eles não me passavam, que graças a Deus não passaram, era o miado do gato. Porque esse miado do gato é o que você desenvolve, é a sua caracterização, né? Você dando nome ou então interpretando tudo que você entendeu e você conseguir transformar aquilo na sua arte, né? Porque eu acho que a medicina também é uma arte. Né? Então, eu acho que eu desenvolvi o meu miado do gato. Né? Então, claro que com todas essas informações contidas dentro de mim, desde casa, depois passando pela universidade, primeira formação, segunda, eu me tornei o Euler Ribeiro Filho. Mais ou menos isso. Mais ou menos, tá por esse caminho. Beto, eu vejo que existe, quando a gente vai falar sobre persistir e insistir, existem as pessoas que têm uma coluna do meio que é assim, vamos falar sobre, você tem uma empresa, você já falou aí que você já trabalhou, você foi solo, você já trabalhou em empresas dos outros, foi isso especificamente? Só que assim, com grandes poderes são também grandes responsabilidades. É muito mais fácil você simplesmente ser o cara que vai bater o cartão, entrou ali, sentou, meu amigo. E eu digo muito isso, porque se no final de semana a Amanda alguém tacar fogo lá, o cara que só trabalha para ti, ele tá em casa, meu amigo, tá preocupado, ele não tem que ir lá para apagar fogo, não tem que chamar nada, ficar legal. E como é que você vê, cara, esse estar à frente? Porque você começou à frente, veio para trás. Como é que é estar à frente no persistir? Porque existem vidas, existem famílias que estão atrás de você. Te tira o sono? Como para mim foi algo paulatino, quando minha mãe faleceu, tinham cerca ali de 12, 14 pessoas trabalhando no salão. E eu já tinha ficado um tempo com o meu negócio, que começou com 2 pessoas,
com outro negócio que eu digo é de carros, né? Então começou com 2, chegou a ter 20, 25 pessoas. Então eu vivenciei isso fora do negócio da minha mãe. E quando eu cheguei no salão, eu já tinha tido uma certa experiência nesse lidar com as pessoas, de ter o papel do empreendedor, de quem investe, de quem tem que ter a contabilidade, as contas tem que fechar e essa responsabilidade, mas também da responsabilidade com a vida, de olhar para a pessoa, saber que ela tem uma função ali dentro da sua empresa, mas também que ela é um ser humano e que tem um papel ali fora e que as coisas elas são meio indissociáveis. Meio não, são indissociáveis. E aí, assim, pegando o ponto que você falou hoje, há pessoas que pensam, como você relatou, de que eu trabalho aqui, minha carteira é assinada e o meu papel é esse, saiu daqui, eu quero, né? Se acontecer alguma coisa, não é comigo. Mas cada vez mais a gente percebe que o CLT, que é empreendedor, ele tem mais sucesso. E o que é o CLT que tem empreendedor? É que ele está pensando como fazer o trabalho dele melhor, como sugerir melhorias, como crescer na carreira, estudando e eventualmente crescendo ou na empresa ou no mercado, que dê oportunidade para ele. Tem um outro ponto também, pegando o gancho do que o Dr. Euler falou, que é a questão do capricho. Então não adianta nada também a gente insistir em algo que a gente acredita e que tem fundamento, se a gente não tiver o capricho de fazer as com atenção, com esmero, com cuidado. E no meu trabalho, o que eu pude perceber, e esse foi o meu maior diferencial, sabe, Jeff? A minha mãe, ela não era uma cabeleireira tecnicamente a melhor, mas ela era a melhor no trato com as pessoas. E isso cativava as pessoas. Então, o que eu pude perceber? Eu, como empreendedor, não necessariamente eu preciso ser o melhor técnico pelo ponto de vista administrativo, contábil ou outras coisas que cabem ao empreendedor. Mas se eu tivesse a habilidade de tratar e envolver as pessoas e fazer com que elas trabalhassem comigo, não apenas pelo salário, mas porque elas acreditavam na visão, acreditavam no que a gente estava propondo, no ambiente da empresa, seria muito melhor para mim. Então eu fui por esse caminho. E isso tornou a minha liderança, tornou meu papel ali de empreendedor, de dono, muito mais leve do que aquele, por exemplo, né, o alto D, que determina, que impõe, que xinga, que cobra. Não é que o meu é certo e o outro é certo, não, são estilos. E esse foi o estilo que eu me adaptei dentro do meu perfil e que dá certo para mim. Você falando isso, eu lembrei de outro livro que se chama Descubra Seus Pontos Fortes, que foi mais um livro também que mudou a minha vida. Porque lá ele fala o seguinte, ele foi um livro até do Gallup, que eles pegaram, entrevistaram os caras mais ricos nos Estados Unidos e a todos eles perguntavam qual era o ponto forte deles. E os caras falavam. E aí, a todos, sem exceção, eles perguntavam assim, e seu ponto fraco? E o cara abria o coração. E a pergunta para todos eles, o que você fez para melhorar seu ponto fraco? Todos eles falaram a mesma coisa. Eu, nada. Eu pago para alguém que faz muito bem o meu ponto fraco, porque eu tenho que investir no que eu sou bom. Eu tenho que ter esse tempo. E eu vejo que muitas das vezes a gente, até no nosso dia a dia, eu já entendi que eu não sou o cara que gosta de burocracia. Então, eu sou o cara de que eu gosto de sentar, que eu gosto de ter ideias, eu gosto de partir para cima das minhas ideias, mas toda vez que alguém tenta me enquadrar num local onde eu tenho que sentar, onde tudo tem que haver uma burocracia extrema, e eu sempre me sentia mal. E às vezes eu até me culpava, por isso que esse livro foi tão interessante. Eu me culpava porque eu falava assim, cara, mas poxa, isso faz parte da vida. E depois eu entendi, eu falei, não, cara, eu tenho que contratar alguém que resolve isso aqui porque eu tenho algo a mais para a gente ir lá para frente. Só por favor. Também aqui, eu acho interessante também, quando você falou que talvez a sua mãe não tivesse assim, os mero técnico top, mas sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes a gente tem tanta qualidade, segurança no que a gente faz e consegue um resultado tão diferenciado que isso é um valor indiscutível. Então a sua mãe tinha isso, tinha qualidade, dava segurança ao procedimento que ela executava
e criava resultados longevos até de amizade. Exatamente. Entendeu? Então isso é uma qualidade que pouquíssimas pessoas têm, até no meio que a gente vive de relações com pessoas, porque eu sou médico, mas se a minha relação com a pessoa, no momento que eu estou fazendo a consulta, não tiver o elo, acabou. Bom. Então, isso aí é uma coisa que pouquíssimas pessoas têm. Então, E o valor, na realidade, o valor é não, inestimável, né? Não tem. Até a gente falando sobre perseverar e insistir, eu ouço ainda muito meu pai, tá? E eu aprendi com o tempo a ouvir a minha esposa. Quem são as pessoas? Porque a gente está falando aqui sobre perseverar e insistir. Mas tem uma hora que a gente insiste. Sim. E tem alguém que vai olhar para você, que pode te desarmar e dizer assim, cara, olha só, isso é só insistência. Para que isso aqui não vai. E eu vou te dar a minha visão de que algumas vezes eu fui para caminhos ou apontei para caminhos onde a minha esposa falava assim, volta aqui, qual é o teu sonho? Eu falei, é esse. Ela falou assim, se você fizer isso, vai te aproximar ou vai te distanciar do sonho? E aí eu falava assim, vai distanciar. Ela falou assim, então eu não preciso responder o que você tem que fazer, né? E eu achava maravilhoso, porque muitas das vezes a gente tem que ter os curadores. Tem que ter pessoas que a gente, numa hora de definição, de repente possa te dar um olhar de fora que às vezes você está tão enviesado que você não consegue ver. Acontece isso contigo? Existem essas pessoas? E se existe, quem são as pessoas? Eu acho que depende muito do momento que você está vivendo, sabe, Jefferson? Eu acho que quando você é mais novo, que você depende exclusivamente da família, não digo nem só dos pais, porque às vezes tem famílias que são gerenciadas por tios, por irmãos, né? Então a gente não tem... Então é aquela pessoa que é o teu norte. Então, em um determinado momento, quando você não tem a capacidade total psicológica de se manter ou de decidir por situações importantes, eu acho que é alguém da família que põe o dedo no suspiro e diz assim, olha, menos, acelera um pouquinho menos, acelera um pouquinho mais, põe no ponto morto, freia. Eu acho que nesse momento, assim, foram meus pais. Meu pai e minha mãe, que eles sempre estiveram juntos, então do lado de uma grande mulher sempre está de um grande homem sempre está uma grande mulher. E eu nem concordo que seja só do lado. Às vezes a mulher está até na frente mesmo, né? Ela que está aqui te manobrando, vem para cá, vai para ali, né? Porque ela tem uma visão um pouquinho diferenciada da vida. Quando você tem a oportunidade da escolha, eu acho que esse é o momento chave da sua vida. E você escolher com critério, às vezes é muito difícil. Então, eu já tive muitos momentos de escolher errado. E nunca me arrependi de ter dito assim, não, isso aqui está equivocado e eu posso mudar. Então, em determinados momentos na minha vida, o dedo no suspiro foi colocado por mim. Mas no momento que eu escolhi a pessoa que eu queria do meu lado e que essa pessoa chegou pensando parecido, não igual, essa pessoa se chama Juliana Osório Ribeiro hoje, eu acho que a minha vida ficou mais leve. Então, às vezes, do teu lado, você pode ter escolhas de pessoas que são balão, que te levam para cima, e de pessoas que são âncora, que te colocam no mesmo ponto ou te levam para baixo. E hoje a Juliana, com certeza, é o meu balão, né? É o meu dedo do suspiro. Então, é uma pessoa que eu sempre levo as minhas considerações para que ela ponha a interrogação, a exclamação, o ponto. Então, com certeza, hoje é a Juliana. Os meus pais hoje já me escutam mais do que o contrário. Porque com o tempo, também um momento você é filho, outra hora você começa a ser os pais dos seus pais, né? Então, eu estou num momento interessante da minha vida, a minha relação com os meus pais é maravilhosa, eu tenho a sorte grande de ainda ter meu pai e minha mãe e de ter uma família linda, né? Constituída eu, a Juliana, o João, a Lara, o Luke e o Euler Neto. Então, e eu acho que para a gente ter sucesso na vida, acredito que o Beto também concorda com isso, a gente tem que ter sucesso na escolha da pessoa que está do teu lado.
porque isso aí interfere muito no teu futuro. Muito. Minha mãe falava assim para mim. Minha mãe criou muito independente, né? Minha mãe separou do meu pai, eu tinha meses de idade, então era minha mãe, o filho único, minha mãe trabalhando, então minha mãe sempre falou assim, por aqui e vai e faz, né? E ela dizia assim, só tem uma coisa que eu vou meter na sua vida, se você se meter com uma mulher que não presta. O resto você pode fazer o que você quiser. Então é muito em linha. Olha, eu vou lhe dizer, eu fico rindo porque assim, a minha esposa, assim como a sua, é filha de árabe, de libanês. Então meu pai, quando viu que a bichinha era amarrada de dinheiro, ela falou assim, essa é boa para casar, essa segue. Ô Beto, outra coisa que a gente vê também, você já falou que, pô, você teve, não é que você não teve ninguém, quando você começou a trabalhar, a ter suas coisas, você já tinha sua mãe como uma mira e como até como uma mentora. Mas a gente veio falando sobre empreendedorismo, a gente vê que muitas das vezes as pessoas querem criar tudo sozinhos, né? E acham que tem que aprender sozinha, não precisa de ajuda de ninguém. Só que hoje em dia, eu acho que para todos nós, o Euler já falou de todos os chefes e professores que foi quem balizaram ele, e você já falou que você começou cedo, tua mãe abrindo um CNPJ, mas você já tinha a melhor mentora do mundo, né? Como é que você vê hoje em dia, quando você vê a molecada chegando, empreendendo e achando, não, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu não preciso de ninguém. Como é que você enxerga essa turma que ainda está dizendo, não, deixa com o pai, que o pai vai resolver tudo? Me diz aí. O que eu vou falar aqui vai ser provavelmente o que eu vou fazer com meu filho não daqui a muito tempo, né? Que ele já está com 6 anos. Então, passa rápido. O conhecimento hoje está muito mais acessível. Então, as aulas online, cursos de alta qualidade que a gente percebe, é uma realidade. Então, quem não consegue aprender online está fora do mercado. Isso é um ponto. Então, legal, a juventude tem essa qualidade. Só que tem outro ponto, que nada ensina mais do que o contato com outra pessoa. Então, por exemplo, no meu caso, eu me formei em administração, fiz uma pós-graduação, mas o momento que eu mais aprendi no meu negócio foi quando a minha outra tia, que é cabeleireira, ela tem um salão separado, a Ceci Procópio, ela disse, vamos viajar comigo, vamos para as principais feiras. E não é pelas feiras só, é pelas pessoas que estão lá e que você vai ter contato e que vão falar as mesmas dores que talvez elas tenham passado, talvez que elas estejam passando e que vocês vão ter uma conversa aberta, no caso, sobre gestão de salão de beleza. Então, o jovem ou qualquer um, depende da idade, tem que encontrar um equilíbrio entre saber ou aprender online, mas estar viajando, estar indo nos principais centros nacionais e internacionais e ter essa troca com outros, no meu caso, empreendedores de salão de beleza, no seu caso, com médicos, com pessoas que trabalham com podcast, com escritores, porque nós vamos aprender com as experiências que estão acontecendo no mundo de outras pessoas. Então, esse na minha opinião, o caminho. Ninguém consegue fazer isso sozinho. A gente tem também a questão das startups, e o que é muito legal das startups são essas questões das mentorias. E muita mentoria é gratuita. Então, se alguém hoje, de 20 anos, que eu não conhecesse, pegasse o telefone com alguém, me ligasse, olha, eu estou abrindo um salão de beleza, uma barbearia, e eu queria te fazer 5 perguntas, tu podes me responder? 100% de chance que eu responderia. Sim, lógico. Entendeu? E provavelmente você faria a mesma coisa. Então as pessoas elas gostam de compartilhar um pouco dos seus aprendizados para quem quer e sente que é importante, o outro lado está escutando. Então essa é uma outra dica. Se você quer aprender sobre alguma área, vê quem é a pessoa referência, tenta encontrar ali um network, alguém que conheça, que possa fazer uma ponte, fazer algumas perguntas e faça essas perguntas. Você está a 4 telefonemas de quem você quer encontrar, né? Qualquer pessoa. Né? Então, se tu quiseres falar com o presidente dos Estados Unidos, se tu pensares, tu está a 4 telefonemas de falar com o presidente dos Estados Unidos. Uma vez eu parei para pensar nisso, cara, eu ouvi isso. E a outra coisa que eu acho, me metendo aqui na resposta do Beto, imagina, que eu acho que é interessante que ele colocou, é assim, eu acho que a juventude,
ela vive tanto o mundo virtual e ela se esquece disso, Uhum. do físico, né, do real. Porque o mundo ainda é mais no real do que no virtual. Eu acho que a tendência daqui a pouco é você ter, tipo, daquele filme, né, que você está deitado dormindo aqui, mas você está vivendo um boneco, uma coisa diferenciada, e o teu dinheiro é todo criptomoedas, né? Mas isso aqui talvez não seja para mim, né? Eu sou uma pessoa do físico, né, de meter a cara, né, de botar um tênis, de respirar um ar diferente, de correr na Ponta Negra, de nadar no rio. Então, essas oportunidades, às vezes, eu vejo que essa juventude é um pouquinho mais virtual do videogame, entendeu? E eu tento passar dentro da minha família que essas experiências, elas são, assim, fundamentais para que você, lá na frente, diga, não, mas eu fiz isso. Eu andei no muro, eu caí do muro, eu peguei um ingá, aquela árvore linda, frondosa, mas tu pisa, ela é podre, tu cais. E o papai disse, só tu vai cair, mas eu fui lá e caí. Então essas experiências são maravilhosas, né? Então às vezes o João Vitor ficava brincando de bola e eu aqui, pô, ele vai se machucar. Pô, deixa ele se machucar, deixa ele cair sozinho, deixa ele se levantar. Porque tu fica o tempo todo, não faz isso, não faz aquilo. E você acaba tolhindo as crianças de vivenciarem o que é a realidade. O que é a vida. Antes eu digo, poxa, eu vivi um momento que meu pai e minha mãe trabalhavam o dia todo, às vezes eu estava na casa da minha avó, mas eu estava fazendo as minhas coisas sozinho. Hoje a gente tem quantas babás para assessorar nossos filhos? Para tolhi-los de experiências, né? Boas e mais ou menos e até ruins, né? Não é falta de segurança, às vezes é falta de Você falando isso, você sabe uma coisa que a gente tá gravando esse podcast agora que acabou, a Rebeca Andrade acabou de ganhar uma medalha, e eu olho muito para minha filha e eu digo assim, eu concordo com você, pai, bote seu filho no esporte. Bote seu filho no esporte. E aí, eu vou trazer isso que vai muito da gente do perseverar e insistir. E o ganhar e perder faz parte da vida. Exato, mas esse que é o jogo. Você saber, né, que você não ganha sempre. E como é que você vai reagir quando você perde? Porque você perdeu, você vai desistir? Não, e vai chegar exatamente isso. Eu lembro que a primeira vez que a minha Juju ela foi para uma competição, ela ganhou uma medalha de participação. 7 anos de idade, ela falou assim, pai, como é que eu faço para ganhar? Porque eu quero subir ali no pódio, porque eu quero ganhar pelo meu mérito. Aí eu falei, opa, se você quer saber, o papai vai dizer. Você tem que treinar, você tem que dormir cedo, você tem que se alimentar, fazer tudo direitinho. E aí a gente vai pegar, fazendo um corte, esse ano ela foi para uma competição, e aí a gente traz para a vida, que é o que está faltando. Ela começou a fazer mortal de frente, o professor, um professor mais antigo, e ele olhava assim e falava assim, Juju, tá uma merda esse teu salto. E ela fazia de novo, Juju, tá ridículo esse salto. E ela chegou comigo, e isso é engraçado, porque isso é uma psicologia que a gente teve na vida. Falou, pai, o professor tá falando isso. Aí eu falei assim, vamos lá, tá bom teu salto? Ela falou, não. Eu falei assim, então olha só, ele acertou que tá ruim, ele só não sabe lhe falar como falar. E aí, olha que engraçado, nas últimas semanas ele pegou ela, treinou junto com ela, pegou ela e falou assim, vem cá, eu vou te ensinar. E ela vai pra competição e tira primeiro lugar no solo. E aí no carro eu falo assim, você tá vendo que aquela pessoa que na vida você viu como dificuldade, foi ela quem te ensinou. Puxando isso aí para um outro gancho, eu acho interessante que as pessoas que te dizem as verdades, às vezes você fica chateado com elas, né? Mas são as pessoas que te corrigem para que você tenha sucesso. Então, toda vez que alguém chegar para você, claro que de uma maneira adequada, ou te dar um conselho, né, ou te corrigir de uma maneira adequada, pense, aquela pessoa gosta de você e ela está querendo te ver sorrindo. Né? Então, naquele momento que você está com aquela dificuldade, você diz, pô, esse cara aí só faz crítica, não sei o quê. E, na verdade, é exatamente o contrário, né? Então, foi a imagem da sua mãe, que ela fazia isso com você, a imagem dos meus pais, né? Hoje é a Juliana. Não, e eu falo eu faço muito... isso com os meus filhos. Não, e eu vejo muito isso, porque, cara, é uma coisa que a gente tá formando para a vida, e as formas das pessoas,
E até, Beto, eu e o Euler, a gente dá aula junto na faculdade, e toda vez que as pessoas vinham falar que o Euler ele era mais incisivo, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa, sabe qual é o melhor professor daqui? A gente falou, não, eu falei, o Euler. Mas como? Sabe por quê? Porque eu não tô nem aí para você. Se você quiser aprender, eu tô aqui. Se você não quiser, o Euler, ele perde o tempo dele, cara, contigo. E se ele tá perdendo contigo, ele gosta de ti. Porque o dia também que ele virar e não falar nada, nego, te preocupa, porque aí ele já te largou de mão. Ô, Beto, como é que a gente consegue, cara? Você falou muito sobre isso, que você passou por algumas horas e de repente aconteceu da sua mãe via falecer e você tem que assumir de novo. Como é que a gente transforma, cara, tudo o aprendizado em prática? Porque você foi uma soma do que você viu, do que você passou, e aí você vai chegar muito mais forte depois e entender que parecia realmente um videogame. Você tinha alguns estágios para passar para você chegar no chefão, que era assumir toda a sua vida, né? A sua vida, porque sua assim, vida. você assumiu, não foi o legado só da sua mãe, você assumiu a vida que tinha que ter. Como é que você faz para transformar aprendizado em prática? Eu tinha 24 anos. Cara, eu acho que não tem um único caminho, sabe? Eu acho que é um misto que o Dr. Euler já falou, que é o caráter, né? O Euler já falou, que é a questão do caráter, que é formado na nossa casa. É uma questão também do capricho, porque o exemplo do aluno que acabou de ser dado, então tem alunos que você pede para fazer um exercício, para estudar, eles, além do que você pediu, eles fazem um pouco a mais. Provavelmente, daqui a 10 anos, quando vocês encontrarem com esse aluno vai ser um dos alunos de destaque, né, na área que eles estiverem atuando. O capricho, ele faz parte, o caráter, ele faz parte. Você escolher quais vão ser as batalhas que você vai ter, porque eu tive oportunidade de ir para outras áreas, de trabalhar em outros negócios. Mas em determinado momento da minha vida, eu disse, não, eu quero salão e eu vou encontrar caminhos para crescer nesse segmento. Às vezes insistindo, vou dar um exemplo. Quando abriu o Shopping Sumaúma, eu acreditava que ia ser um grande diferencial na cidade. Então, lá nós construímos um salão de quase 600 metros quadrados. E depois de 3 anos e meio, esse salão funcionando, eu vi que tinha que ser metade desse tamanho. Então, quer dizer, o que eu precisei fazer? Precisei reduzir ele pela metade, só que em outro lugar. Então, você imagina, uma obra que você faz, né, dentro de um shopping, que depois você tem que mudar para um outro lugar. Você tem que assumir que você errou no tamanho, na proporção, na sua expectativa, e que você precisa corrigir. Até hoje a gente continua lá, o salão vai bem. Mas teve esse ajuste de rota, não foi uma insistência, né, feita de maneira inadequada, foi uma persistência com os ajustes daquilo que a gente sentiu na pele, porque também nem sempre acontece como você espera. Isso vai acontecer também em qualquer área. Então, a gente planejar, executar com capricho, com ética, e se não der certo, você está preparado para você corrigir e buscar outros caminhos. Olha só, e eu vou insistir de novo nas meninas da ginástica artística, porque hoje em dia é o meu mundo, mas o que eu entendo quando você fala isso? É que nem uma menina que está ali competindo numa final. Ela vai dar o máximo dela, ela vai dar o melhor salto, que é o salto mais difícil. Tem 2 possibilidades, Beto. Ou vai dar muito bom e ela vai ganhar medalha, ou vai dar muito ruim, porque ela pode cair. Mas o ser morno, ela já sabe que Exatamente. não dá. Então, assim, quando você jogou, você apostou todas as fichas. E refazer a rota é a vida. É a vida. Vou dar um exemplo prático. Minha mãe sonhava em morar lá no Jardim das Américas. Quando surgiu o lote, ela comprou. Foi $25 mil na época, 1994. Ela faleceu, eu não consigo construir. Quando eu decidi investir no salão, eu peguei o terreno, vendi o terreno e botei 100% do recurso no salão. Então, esse é o tipo de, vamos dizer, prova que tem momentos que você precisa mostrar para você mesmo o quanto que você quer aquilo para você. Às vezes, um plano B pode, inclusive, atrapalhar, porque você, às vezes, com o plano B,
pegando o gancho que você falou, você não se dedica tanto para o plano A. E aí, se você não se dedica tanto... Não, mas se ali não der certo... eu vou por aqui, né? Então, às vezes, não tem. Eu acho que isso é fundamental. Sabe que eu digo para os meus filhos que não existe plano B? O plano é A. É isso aí. Entendeu? Então, qual é o plano A? Eu ir daqui para Itacoatiara eu posso ir a pé, eu posso ir correndo, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, de carona, sei lá, de moto, não é assim? Não é chegar em Itacoatiara? Como eu vou chegar, mano? Aí o problema é meu. Mas o plano é chegar lá. Né? Posso ir de barco, né? Posso ir de barco. Então, toda vez que tem uma alteração... o plano... Que plano B, pô? Continua sendo o plano A. Né? O plano A não era construir vários outros salões? Sim. Né? Poxa, tu pegou o sonho da tua mãe lá e continuou sonhando Exatamente. com ela, né? Construiu Exatamente. os outros salões, pegou aquele dinheiro que estava ali investido lá no Jardim das Américas e mostrou para ela e para você que disse, não, mãe, tá aqui, ó. Hoje eu consigo comprar vários terrenos lá. Investir aqui, né? Porque é o único terreno. Exatamente. É isso aí. Meninas, eu vou pedir desculpa para vocês, mas a gente está terminando o nosso podcast. Eu falei para vocês aqui que se botasse uma garrafa de vinho, a gente ia até amanhã. Passa rápido. Mas olha só, eu queria agradecer vocês, porque eu acho que quando eu vi esse tema, como eu falei antes, por ser amigo do Euler, eu falei, cara, tem um cara que eu quero que sente aqui porque tem muita coisa para trazer, muita coisa para adicionar, e o Beto, uma grata surpresa. A gente é amigo, eu sou cliente do Beto, e quando eu vou lá ainda ligo, falo, Beto, tá por aí, desce aqui pra gente bater um papo. Pô, pelo amor, eu não vou lá por causa do cabelo, eu vou lá pra bater papo, pô, é isso aí. Euler, por favor, deixa suas redes sociais, meu amigo, para quem ainda não lhe conhece. Rapaz, Dr. Euler Filho, no Instagram, no Facebook, e dreulerfilho@gmail.com, meu e-mail, né? E o WhatsApp é o telefone da clínica, 92-984-2631. Pronto, então ligue e faça o seu sucesso, você que está procurando. Eu queria até te agradecer, que as coisas na minha vida, elas nunca são por acaso. Então, a minha amizade com você foi uma situação ímpar, eu ganhei um amigo, né? Então isso aí não tem preço, né? Porque a gente ter amigos, a gente conta na palma de duas mãos e você é uma dessas pessoas. E eu estar aqui de novo com o Beto, deve ter alguma coisa que o Papai do Céu está reservando para nós dois, então eu já queria te agradecer de estar aqui com você, aprendendo com essa sua estrutura toda de gestão de vida, de gestão de tempo e gestão de pessoas. Então eu acho que eu precisava escutar essas tuas palavras todas aqui para que eu evoluísse um pouquinho mais. Imagina. Talvez ter o miado do gato. Beto, vamos lá, meu amigo. Redes sociais, a sua, pode ir do seu salão, fique à vontade, meu amigo. A câmera é sua e as pessoas querem te ouvir. Obrigado pelo convite. Acho que falar do que a gente acredita, do que a gente ama, contar a nossa história e te escutar, né, um pouco também sempre é muito construtivo. E lá no Instagram, acho que é uma forma de eu expor também os meus pensamentos, é uma forma de divulgar também o trabalho que eu faço lá. Esse novo trabalho também que eu estou fazendo como palestrante e sempre com o intuito de levar boas práticas de gestão, boas práticas também para a carreira, independente da área, mas principalmente para a área da beleza. E meu Instagram é Beto Pontes, toca com Beto com dois olhos. E eu acho que para finalizar, o lugar onde a gente mais tem que persistir e cuidar, que foi como o Euler falou, era a família. Então, quando a gente tem uma família estruturada, um casamento, tem tempo para os filhos, e tempo de qualidade, não é quantidade. Minha mãe também me ensinou muito isso. Apesar de trabalhar, nunca me senti aquele filho sem atenção. Ali é que nasce tudo que a gente precisa, seja energia para tocar a nossa vida profissional, seja energia para a gente viver, seja aquela satisfação quando encosta
a cabeça no travesseiro e dizer, puxa, isso aqui é ser feliz, é ter uma boa família e os problemas que eventualmente vão correndo profissionalmente a gente vai superando. Então, muito obrigado, Jeff. Obrigado, Ela, também pela companhia. Foi maravilhoso. Olha, eu acho que foi maravilhoso. Você que gostou desse podcast, eu acho que as pessoas vão aprender muito com ele. Repasse também para aquelas pessoas que de repente está persistindo ou que está insistindo e precisa ouvir um pouquinho do que a gente falou aqui. Ó, beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast.